pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu estou gravando é a solução do primeiro exemplo sobre forças eletrostáticas. Tá? Esse exemplo foi retirado do Halliday, volume 3. Ele é o exemplo 21.1 do livro e ele possui a letra A, B e C, como vocês estão vendo aqui no slide. Então eu vou dividir essa solução em 3 vídeos para que ele não fique tão longo e vocês possam compreender melhor. Então, resolvendo a letra C do exemplo número 1, o exemplo diz: suponha que é adicionada uma partícula 4 ao arranjo da letra A com carga Q4 igual a menos 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb, que está a uma distância 3r sobre 4 da partícula 1 e está sobre uma reta que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. Determine a força total exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 4. Então, observem que foi pego o exemplo da letra A, né, que eu tenho as cargas Q1, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, Q2, que vale 3,2 vezes 10 a menos 19. Elas estão a uma distância R, e agora é colocada uma terceira carga, que é a carga 4, na verdade, né, a uma distância 3R sobre 4, só que a diferença da letra B para a letra C é que essa carga 4 tem um ângulo com relação ao eixo x. Ela tem o mesmo valor que a carga 3, se vocês lembram, era menos 3,2 vezes 10 a menos 19, e a distância da carga 1 era 3R sobre 4. A única diferença é o ângulo, que aqui foi dado, é um ângulo de 60 graus. Tá? Então, será que esse resultado vai dar o mesmo da letra B, já que a carga 4 é a mesma carga 3, o valor é o mesmo, a distância é a mesma? Só que agora tem ângulo, né? Será que muda alguma coisa? Então, como que eu faço o cálculo da força total sobre a carga 1? Lembrando que eu preciso saber em qual carga eu estou calculando e, por acaso, o problema continua me perguntando na carga 1 qual que é o valor da força total. O cálculo de força total, lembrando que a força é uma grandeza vetorial, pelo princípio da superposição, soma-se todos os vetores de força para saber o valor da força total, ou força resultante. Quais são as forças que vão atuar na carga 1? Eu tenho a carga 4, que vai interagir com a 1, e a carga 2, que vai interagir com a carga 1. Isso aqui é um mais, tá? Ficou um pouquinho torto. Então, isso aqui é uma soma vetorial. Então, para eu fazer essa soma vetorial, eu preciso saber para onde apontam os vetores. Em primeiro lugar, para ver como que eu vou efetuar essa soma de fato. Então, o par 2, 1, lembrando que é o mesmo desde o começo. Na letra A, a gente já calculou. A carga 2 e a carga 1 se repelem, e a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 aponta para a esquerda. E como a carga 2 na letra A tinha o mesmo valor e a mesma distância R, nós já calculamos esse vetor F21, que valia menos 1,15 vezes 10 na menos 24 newton I. Espero que esteja claro isso, para não precisar fazer o cálculo de novo. Quem tiver dúvidas, abre o cálculo. Tá? Mas é o mesmo par do problema da letra A. Agora, o F41, eu não desenhei para ver como que eu vou fazer o cálculo. Mas olhem aqui, ó, que as forças sempre atuam na linha entre as cargas. E o meu par 41 tem esse ângulo aqui, ó, com relação ao eixo X. Então, meu par de forças vai ter que estar nessa linha. A carga 1 é uma carga positiva, a carga 4 é uma carga negativa,
então a tua força de atração, né, a carga 4 atrai a carga 1, a carga 1, por sua vez, atrai a carga 4. Já que eu estou calculando na carga 1, eu vou desenhar aqui o meu vetor. A carga 4 quer atrair, quer puxar a carga 1 para perto dela. É uma força de atração. F41 é esse vetor com esse ângulo de 60 graus aqui, ó. Tá? Então, como que eu calculo esse vetor F41 para poder fazer a soma vetorial? Lembrando que eu sei calcular o valor aqui em módulo, usando a lei de Coulomb, tá? Para calcular o vetor, eu vou ter que utilizar o meu conhecimento de trigonometria para fazer as projeções no eixo X e no eixo Y. Ó, eu tenho uma componente aqui, ó, do F41 no meu eixo X e eu tenho a componente aqui no eixo Y. Desculpa. Eu consigo somar X com X e Y com Y. Se eu projetar o F41 em X, ó, eu consigo somar com F21. Se eu projetar em Y, aí ele é o próprio valor, né, a componente Y do meu vetor F4 da força total. Então, vamos lá. Vamos por partes. Todo vetor, ó, F41, como qualquer outro vetor, vai ter a sua componente X e a sua, que vai ser a parte que acompanha um I, né? E a componente Y, que acompanha o J. Eu posso escrever esse vetor em termos dos vetores unitários I e J, que é o eixo aqui X e Y. Tá? Então, eu preciso saber quem é a componente X, quem é a componente Y, para escrever esse vetor para poder fazer a soma. Tá claro? Então, quem é a componente X e quem é a componente Y? Relações trigonométricas, ó. Eu não sei se vocês estão enxergando. Existe um triângulo aqui, ó. Vou aumentar para vocês enxergarem melhor. O meu ângulo é 60. Aqui é a hipotenusa, ó. Era o F41. Aqui, ó, o cateto adjacente é o F41x. E o meu cateto oposto, ó, é o mesmo tamanho aqui, ó. Posso colocar lá no outro lado do triângulo, F41y. Então, quem são as componentes x e y que eu quero descobrir? Relações trigonométricas. Seno e cosseno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente, ó, adjacente sobre a hipotenusa. Então, a minha componente y vai ser o módulo vezes o seno. A minha componente x vai ser o módulo vezes o cosseno. Quem é o módulo? Para eu poder fazer as componentes. O módulo de F41 é dado pela lei de Coulomb. Essa fórmula aqui é o que nunca muda. Ela me permite calcular o módulo. O módulo, então, é 1 sobre 4π ε0. As cargas envolvidas são as cargas 1 e 4 e a distância entre a carga 1 e a carga 4 ao quadrado. Ó, a fórmula é sempre a mesma, eu só mudei o par de cargas envolvido. Então, a lei de Coulomb permite calcular o módulo. O módulo é a hipotenusa aqui, ó. Tá? Para fazer a soma vetorial, eu preciso projetar em x e em y. Então, eu vou calcular primeiro o módulo. Os valores aqui, ó. Constante de Coulomb, 8,99 vezes 10 na nona. A carga 1, o problema disse lá na letra A, que era 1,6 vezes 10 a menos 19.
A carga 4, o problema está dizendo que é menos 3,2, mas eu não uso o sinal, eu faço o cálculo em módulo, né? Não esqueçam. 3,2. E a distância entre a carga 1 e a carga 4, o problema está dizendo que é 3/4 dr, só que o valor dr foi dado lá na letra A, 0,02 metros. Isso aqui eu tenho que levar ao quadrado. Se vocês olharem para a letra B, vocês vão ver que os números são exatamente os mesmos. Lembra que eu falei que a carga 4 é igual à carga 3? Em valor e em distância, só que ela tem um ângulo diferente. Então, o módulo foi calculado na letra B. Esses números aqui eu tenho. E isso aqui dava, o F31 em módulo era 2,05 vezes 10 na menos 24 newton. Isso aqui é o módulo do F41, tá? Então, o que eu quero? Usar este módulo para calcular as componentes. Com as componentes eu vou montar o vetor e com o vetor eu vou fazer a força total, tá? O que eu quero calcular mesmo é isso aqui, ó. Então, vamos terminar de montar o nosso vetor F41. Então, a componente x era o módulo, que eu acabei de colocar o valor ali, 2,05 vezes 10 na menos 24 newton, né? Vezes o cosseno de 60. E a componente y era o módulo vezes o seno de 60. Então, fazendo esse cálculo, vocês vão conseguir montar o vetor F41, que é a componente x na direção y, a componente y na direção j. Se fizer esse cálculo aqui, ó, com o cosseno, esse valor deverá dar em torno de 1,025 vezes 10 na menos 24 newton I, componente x. E a componente y, fazendo esse cálculo aqui com o seno, dá 1,775 vezes 10 na menos 24 newton. Componente y tem um j, que é o vetor unitário que acompanha, tá? Então, esse é o meu vetor F41. Eu queria calcular a força total na partícula 1, que era a soma vetorial entre F41 e F21. Então, agora que eu tenho os dois vetores escritos na mesma notação, eu consigo somar. Então, a minha força 1 vai ser esse vetor aqui, o F4, né, 1. Então, 1,025 vezes 10 na menos 24 newton I. Eu espero que esteja dando para entender minha letra, não é muito fácil escrever na mesa digitalizadora. Newton J, mais o F21, que era um vetor negativo, que valia 1,15 vezes 10 na menos 24 newton I. Então, lembrando, né, que eu somo I com I, J com J. Esse componente aqui não vai ter com quem somar. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Então, a minha força 1, escrita na forma vetorial, vai dar aproximadamente menos 1,25 vezes 10 na menos 25 newton I, essa é a componente x, e a componente y permanece do jeito que está, 1,775
vezes 10 na menos 24 Newton J. Então, esse é o meu vetor força total que atua na minha partícula 1. Se eu quisesse saber esse valor em módulo, poderia ter perguntado o módulo e a orientação do F1, tá? Aí teria que fazer o módulo, que é a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado dentro de uma raiz. Isso sai lá de Pitágoras, lembram das relações trigonométricas relacionadas a vetores? Tá? E a orientação, eu teria que descobrir o ângulo desse vetor, e para isso a gente faz a tangente. Então, quem não lembra muito das operações de vetores, é bom dar uma revisada ou me perguntar no atendimento, tá? Porque percebam que a questão aqui é muito mais matemática e vetorial do que a complicação numa interpretação física, né? Então, me peçam ajuda se vocês tiverem problemas com vetores ou deem uma revisada aí no material que vocês já têm.